A busca pela verdade bíblica é uma jornada árdua, repleta de caminhos tortuosos e falsas promessas. Hoje, vamos desvendar 7 falsos ensinamentos que ameaçam a fé de muitos cristãos, baseados na palavra de Deus, na sua pureza e integridade. Junte-se a nós nesta investigação profunda para fortalecer sua fé e discernir a verdade inabalável das Escrituras Sagradas. Afinal, conhecer a verdade é o primeiro passo para viver uma vida plena em Cristo. Prepare-se para confrontar as sombras da religiosidade e encontrar a luz resplandecente da palavra. Começamos com um questionamento crucial. Será que a prosperidade financeira é uma promessa incondicional para todos os cristãos? A resposta, profundamente enraizada nas Escrituras, pode surpreendê-lo. A ideia de prosperidade financeira como uma bênção automática para todos os crentes é um erro grave, com raízes em interpretações equivocadas de textos bíblicos. Ao analisarmos os ensinamentos de Jesus, percebemos que ele, apesar de ter sido o Filho de Deus, viveu uma vida de pobreza material. O contexto histórico da época, marcado por opressão e injustiça social, mostra que a riqueza não era sinônimo de bênção divina e a pobreza não era sinal de maldição. Examinemos passagens como Mateus 6, 19 e 21, onde Jesus adverte contra o acúmulo de riquezas, e Lucas 16, 13, que fala sobre o servir a Deus e as riquezas. A análise textual responsável revela que a verdadeira riqueza está nos valores espirituais, no reino dos céus, e não na acumulação material. Conexões com passagens como 1 Timóteo 6,10, que adverte sobre o amor ao dinheiro como raiz de todos os males, reforçam essa interpretação. A aplicação prática desse ensinamento nos leva a questionar nossas prioridades e a busca por uma vida de fé genuína, independente da situação financeira. A verdadeira prosperidade está na salvação e no relacionamento com Deus, e não na riqueza material. Agora, imagine essa ideia se expandindo para outro engano comum, a crença de que Deus sempre atende a todos os nossos pedidos. Será que isso é verdade? A crença de que Deus atenderá a qualquer pedido, independentemente de sua natureza, é um equívoco que ignora a soberania divina e a complexidade das orações. O contexto histórico do Novo Testamento nos mostra um Deus que age de maneira misteriosa e muitas vezes incompreensível para os padrões humanos. Uma análise textual cuidadosa de passagens, como Mateus 7:7-8, que ensina a pedir, buscar e bater, não garante o recebimento de tudo o que pedimos, mas sim que Deus ouve e responde às orações de acordo com sua vontade. Conexões com passagens como Romanos 8:28, que revela que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nos mostram que a resposta divina pode não ser a que esperávamos, mas sim a melhor para nosso crescimento espiritual. A aplicação contextualizada dessa verdade requer paciência, fé e submissão à vontade soberana de Deus. Não devemos nos frustrar se nossas orações não são atendidas como desejamos, mas sim confiar na sabedoria divina. Mas o que acontece quando essa ideia da resposta imediata se transforma em uma manipulação da vontade de Deus? O que acontece quando a oração se transforma em algo mais próximo de um pedido ao invés de uma súplica? A prática de usar a oração como forma de manipular a vontade de Deus é um perigo espiritual que distorce a essência da oração. O contexto histórico nos ensina que a oração genuína é uma forma de comunhão com Deus, um diálogo de humildade e submissão. Análise textual de passagens como João 15:7, onde Jesus diz que se permanecermos nele, pediremos o que quisermos e seremos atendidos. Revela que esse pedido deve estar alinhado com a vontade divina e não imposta a ela. Conexões com passagens como Filipenses 4:6, que nos encoraja a apresentar os nossos pedidos a Deus com ação de graças, demonstram que a oração é uma expressão de fé,
gratidão e confiança em Deus, e não um ato de reivindicação. A aplicação prática desse ensinamento requer discernimento espiritual e uma busca sincera pela vontade de Deus. A oração é uma dança, não uma luta de forças. Mas e o conceito de que a Bíblia contém todas as respostas para tudo? Será que ela é tão exaustiva como muitos acreditam? A ideia de que a Bíblia contém todas as respostas para todas as questões da vida é uma simplificação perigosa. O contexto histórico revela que a Bíblia é um livro composto por diferentes gêneros literários, escritos em épocas diferentes e contextos culturais diversos. A análise textual exige consideração do contexto histórico, literário e cultural de cada passagem, evitando interpretações literalistas e fora do contexto. Conexões com passagens como 2 Pedro 1:20, que afirma que a profecia não é de interpretação particular, demonstra a necessidade de interpretação cuidadosa e sensata. A aplicação prática desse princípio implica a utilização de recursos confiáveis de estudo bíblico, como comentários teológicos, dicionários bíblicos e obras de exegese. Não se pode buscar respostas diretas para cada pergunta moderna em textos antigos sem levar em consideração as nuances culturais. Mas como equilibrar a fé com o conhecimento racional? E como lidar com a interpretação subjetiva dos textos bíblicos? O conflito entre fé e razão é um tema complexo que requer uma abordagem equilibrada. O contexto histórico da revelação divina mostra que Deus se comunicou com a humanidade de diversas maneiras, utilizando tanto a razão quanto a revelação. A análise textual de passagens como Romanos 12:1-2, que nos exorta a renovar a nossa mente, demonstra a importância do uso da razão e do discernimento na interpretação da Bíblia. Conexões com passagens como 1 Coríntios 2:10-16, que revelam que o Espírito Santo nos guia na compreensão das coisas espirituais, destacam a necessidade de um equilíbrio entre fé e razão. Guiados pela iluminação do Espírito Santo, a aplicação prática dessa verdade exige humildade intelectual e a abertura para o diálogo entre a fé e a razão. Precisamos buscar a verdade com o coração aberto, buscando integrar a fé com a razão. Agora, vamos explorar a ideia de que a Bíblia é isenta de erros e contradições. Será que essa visão é realista? A crença na inerência absoluta da Bíblia em todos os seus detalhes é uma visão que ignora a complexidade do processo de transmissão textual e os diferentes gêneros literários presentes nas Escrituras. O contexto histórico da escrita e da tradução da Bíblia nos mostra que o texto bíblico passou por processos de transmissão que introduziram variações e divergências. A análise textual cuidadosa reconhece esses fatores, sem invalidar a autoridade e a inspiração divina das Escrituras. Conexões com passagens, como 2 Timóteo 3:16-17, que afirma que as Escrituras são inspiradas por Deus e úteis para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, demonstram a importância da Bíblia como fonte de autoridade espiritual. A aplicação contextualizada desse conhecimento nos leva a uma interpretação responsável e humilde da Bíblia, reconhecendo as limitações inerentes à transmissão textual e a importância de uma interpretação contextual. O que a Bíblia é para nós hoje? Como podemos evitar leituras distorcidas que sirvam a ideologias e não à fé? A utilização da Bíblia para justificar ideologias políticas ou sociais é uma prática perigosa que distorce a mensagem do Evangelho. O contexto histórico nos revela que a mensagem central da Bíblia é o amor de Deus pela humanidade e a salvação em Cristo Jesus. A análise textual deve priorizar a mensagem central do Evangelho, evitando a instrumentalização da Bíblia para fins políticos ou ideológicos. Conexões com passagens como João 3,16, que resume o cerne do Evangelho, nos lembram que o amor e a salvação são o centro da mensagem bíblica. A aplicação contextualizada desse ensinamento
nos leva a uma leitura crítica e responsável da Bíblia, buscando interpretar sua mensagem à luz do Evangelho e do amor de Deus. E como podemos discernir a verdade dos falsos ensinamentos? Há recursos e métodos de estudo para nos ajudar nessa tarefa? Discernir a verdade dos falsos ensinamentos requer estudo constante da Bíblia, oração e comunhão com outros cristãos. O contexto histórico do cristianismo nos mostra que a comunidade cristã sempre desempenhou um papel crucial na preservação e na interpretação da fé. A análise textual cuidadosa, aliada à oração e ao estudo sistemático da Bíblia, são ferramentas essenciais para o discernimento espiritual. Conexões com passagens como Hebreus 10, 24, 25, que nos exorta a nos estimularmos ao amor e às boas obras, enfatizam a importância da comunhão cristã como um apoio mútuo no crescimento espiritual. A aplicação prática desses princípios implica a busca de recursos confiáveis de estudo bíblico, como comentários, dicionários e concórdias bíblicas, e a participação em comunidades cristãs saudáveis. Lembre-se de que os 7 falsos ensinamentos que todo cristão deve evitar, baseado na Bíblia pura, são apenas um ponto de partida para uma jornada contínua de busca pela verdade. A jornada pela fé é um processo contínuo, e a busca pela verdade deve ser nossa busca constante. Assim, concluímos nossa jornada pela verdade, confrontando 7 falsos ensinamentos que podem obscurecer nossa compreensão da palavra de Deus. Esperamos que este estudo tenha fortalecido sua fé e equipado você para discernir a verdade bíblica com maior precisão. A caminhada na fé é uma jornada constante de aprendizado e crescimento. Portanto, continue a buscar conhecimento profundo das Escrituras. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, ajudando-os a se proteger contra os enganos da religiosidade superficial. Lembre-se, a verdade bíblica é alicerce de uma vida cristã sólida e plena. Que Deus abençoe seu caminho na busca pela sua verdade e que a palavra dele ilumine sempre os seus passos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este conhecimento com sua comunidade e ajude a espalhar a verdade.